Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor e eu quero convidar você ao livro de Juízes, capítulo 2. Nós vamos até o capítulo 3, verso 6. 2, 6 a 3, 6. Assim diz a palavra do Senhor, eu peço que você ouça com a maior atenção que puder. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras do Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, e os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos aqueles dias do juiz. Porque o Senhor se compadecia deles, ante seus gemidos por causa dos que o afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver, se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que naquelas nações ficassem, e não expulsou logo, nem entregou nas mãos de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus,
todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Eu quero ler uma canção para os irmãos que ficou muito conhecida na década de 70 e que gerou um símbolo popular nos Estados Unidos. Por exemplo, há uns bons anos atrás, na guerra do Iraque, quando os soldados americanos estavam voltando para casa, esse símbolo foi marcadamente expresso ali, que era o uso de uma fita amarela. Eu me lembro de ouvir o pastor Joer Correia Batista comentando esse símbolo para nós numa devocional em sala de aula, comentando sobre como que Deus tem paciência com esse povo do Antigo Testamento, o povo dele. E nessa ocasião, nós podemos lembrar da música de Tony Orlando e Dawn, Yellow Rainbow, Tie Yellow Rainbow. Uma boa tradução para isso seria amarre uma fita amarela. A canção diz o seguinte de forma poética, certamente expressando, é um conto popular, a gente não sabe o quanto isso é verídico, mas que isso teria acontecido de fato, que a canção poetiza. A história de um ex-presidiário que está na sua soltura, voltando para casa, com uma grande dúvida no coração. Diz assim: eu estava voltando para casa, cumpri a minha pena. Agora eu preciso saber o que é ou não é meu. Se você recebeu a minha carta, dizendo que em breve eu estaria livre, então você saberá exatamente o que fazer, se você ainda me quer, se ainda me quer de volta. Amarre uma fita amarela em volta do velho carvalho à porta de nossa casa. Já faz 3 longos anos. Você ainda me quer? Se eu não avistar uma fita em volta do velho carvalho, vou ficar no ônibus. Esquece tudo sobre nós. Joga a culpa em mim. Se eu não avistar uma fita amarela em volta do velho carvalho. Motorista, por favor, olha para mim. Eu não suporto olhar para o que eu tenho que ver. Eu ainda estou preso e o meu amor, ela tem a chave. Uma simples fita amarela é tudo o que eu preciso para me libertar. Eu escrevi e contei a ela: por favor, vê se tem uma fita amarela. Agora todos no maldito ônibus estão comemorando em festa. Eu não posso acreditar no que vejo. São 100 fitas. 100 fitas amarelas em volta do velho carvalho. Eu estou voltando para casa. A história que supostamente essa canção foi muito conhecida, como eu disse, na década de 70, poetiza, é sobre essa volta para casa depois de ter cumprido a sua pena por conta de seus crimes. Um pai de família está voltando e não sabe se vai ser aceito e não tem coragem de perguntar diretamente, por indignidade, se vai ser perdoado. Ele sabe que está tudo certo se não for, mas deseja muito ser. Então pede para que a sua esposa, se naquele dia, naquela hora, ele passar e houver uma fita amarela amarrada no velho carvalho à porta da casa, é o sinal de que ele pode voltar para os seus. E vocês viram o que aconteceu. Havia 100 fitas amarelas no velho carvalho, dizendo: volta para casa. A casa ainda é sua. Essa é uma mensagem de perdão.
de retorno. É uma mensagem de independente dos seus crimes, nós te amamos. Mensagem essa que a Bíblia não cansa de nos falar. Como você se sente ao olhar para textos como esse que a gente acabou de ler? Vocês perceberam o que a narrativa nos contou? Fiz questão de ler ela toda, pelo menos a parte que nos importa hoje para a meditação. Pais que não conseguiram transmitir a fé para os seus filhos. Morreu Josué e os anciãos após ele. E veio uma geração que não conhecia o Senhor, nem as grandes obras do Senhor. Quem o Senhor é e o que Ele fez por nós. Quantas gerações você acha que são suficientes para que essa igreja vire um boteco? Basta uma geração falhar em transmitir a fé para a próxima. Uma geração basta. E isso que hoje é um lugar de culto e adoração, de formação de discípulos de Jesus, de sustento missionário, de ação comunitária, pode virar um salão de risca-faca. Conhece risca-faca, Alex? Isso aconteceu na Europa, gente. Hoje os pubs mais refinados eram igrejas. São exóticos. Lá em São Paulo já estão fazendo pubs em cofres públicos, bancários. Já tem pubs e restaurantes finos dentro de antigas estações. Quais serão os próximos cubículos, recintos arquitetônicos para acomodar a alta gastronomia ou mesmo os pubs finos? Serão as catedrais? Será a bela Igreja Presbiteriana Unida, que é linda na sua arquitetura? A Catedral da Sé? Se você acha que isso é inimaginável, saiba que talvez o foi um dia para os europeus, para os ingleses, para os alemães, para os escoceses, para os franceses. Basta uma geração. Mas a morte é lenta. Ela acontece no cotidiano. Nós viemos de certos ensinamentos e não passamos alguns ensinamentos. A próxima geração não tem mais o que passar. Deixa eu dar um exemplo e correndo um grande risco de parecer legalista nesse momento. Mas eu queria que você me escutasse com boa fé. Hoje pela manhã eu me peguei tendo uma conversa com meu filho, querendo diminuir dele as telas no domingo. Ele estava querendo jogar jogo de videogame. Eu falei, filho, hoje é domingo. Hoje é um dia especialmente que eu não gostaria que você jogasse. Que você ficasse menos na televisão. Porque hoje é o dia do Senhor. E estava lhe explicando da melhor forma possível que ele entendesse. Ele tem 4 anos de idade. Hoje é o dia do Senhor. Hoje nós temos que adorar a Deus. Nós temos que descansar. Nós temos que ter comunhão em família e com a igreja. Hoje é o dia do Senhor. Mas eu me lembro de talvez ter sido ensinado com mais ênfase do que eu ensino ele. E talvez, quando eu olho com chacota para trás, quando os missionários americanos ensinavam que não se podia ir ao cinema no domingo, não se podia ir à sorveteria no domingo, a gente faz gracejos desses rigores tão parecendo legalistas e rígidos. Mas às vezes eu fico me perguntando, o que é que nós estamos comunicando sobre o domingo para a próxima geração? Os missionários não podiam jogar bola no domingo. Mas a gente pode curtir o Mengão, sem peso na consciência. Eu estou dando esse exemplo, como eu disse, correndo alguns riscos aqui de ser mal interpretado.
Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre o que estamos comunicando para a próxima geração. Hoje estamos fazendo algo aqui que eu não acho bom de todo. Nossas crianças não começaram o culto conosco. Elas foram direto. É uma providência para que a gente pudesse acomodar os irmãos aqui. Nós temos cerca de 50 a 60, às vezes 70 crianças participando por domingo. Por que isso é um problema? Porque cada vez mais o ministério tem se modernizado e feito guetos especialistas em faixa etária. De tal forma que se nós não conseguirmos estimular a criança, o adolescente e o jovem, não tem espaço para ele na igreja. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter programação de jovens, de crianças, muito pelo contrário. Nós damos todo o incentivo para que a gente sirva o discipulado deles, discipulado. Mas as crianças precisam aprender a cultuar em família. Isso acontece aqui na congregação, isso não acontece em casa. Ah, não pode ter culto em casa? Claro que pode, mas domingo é congregação. É o dia da igreja com o Senhor. Você tem segunda a sábado para fazer culto em casa. Domingo não. Domingo é congregação. Domingo a gente ensina os nossos filhos a serem parte de um povo. Ah, pastor, não posso ensinar a segunda? Pode, mas a igreja está reunida a segunda? Não está. Está no domingo. Basta uma geração mal ensinada para que ela crie da pior forma possível a próxima geração no temor do Senhor. Preste muita atenção como você tem formado os seus filhos no temor do Senhor. Um dia eles serão adultos autônomos e, mais do que isso, formarão os próximos adultos. Criarão as próximas crianças. Que tipo de homem você tem formado dentro de casa? Que tipo de mulher você tem formado dentro de casa a partir do seu ensino do temor ao nome do Senhor? Esta geração, depois de Josué, não ensinou a guerra aos seus filhos. Ensinar a guerra significava aprender sobre o Deus que estava na guerra. O Deus que dominava sobre as nações. Os poderosos feitos do Senhor. Como Ele nos tirou com mão poderosa do Egito e fez sinais e maravilhas diante de Faraó e toda a sua casa. E nos deu a lei para ser justiça para nós hoje, como Moisés ensina no texto de Deuteronômio. Quando nós não ensinamos o temor do Senhor, ensinamos alguns usos e costumes e nos contentamos com isso, entregamos nossos filhos para o departamento infantil, entregamos nossos filhos para o trabalho dos adolescentes, como quem lava as mãos, não está formando uma geração que teme ao Senhor. Basta uma faculdade, esse menino some da igreja. Ele não aprendeu a temer o Senhor, ele aprendeu a ir para a salinha. Ele aprendeu a ir para a programação do sábado. Mas não necessariamente aprendeu a amar o Senhor. E por isso ele frequenta uma sala de discipulado. Por isso ele frequenta um trabalho de faixa etária. Porque há temor do Senhor sendo ensinado em seu lar. É isso que não aconteceu com o povo de Israel. Eles abandonaram a Deus. E esse é um texto que nos mostra um Deus que quer falar de amor com uma caligrafia de ira. Deus não poupa sua ira. Ele expressa a sua ira, seu desgosto. É por isso que eu gosto do Antigo Testamento, particularmente falando. Deus se mostra com uma clareza que não tem como não entender. É no Antigo Testamento que Deus, quando nós não entendemos, Ele desenha. E ai daqueles que precisam dessa aula de reforço. Eu quis nos provocar nessa noite. Não faça Deus contar até 3. Ele não brinca com falsas promessas igual a gente. As ameaças de Deus são cumpridas. E ai daqueles que precisam de correção.
É exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está mostrando o seu amor. Como Deus ama através de palavras tão duras de vingança, correção, juízo e ira sobre um povo que se prostituiu com outros deuses consecutivamente a cada geração e pior do que cada geração. É isso que está acontecendo. E a gente vê isso de dois ângulos aqui. A primeira são as palavras do texto. Elas mostram o comportamento do povo. Olha o verso 11 e 12. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Baalins são substratos divinos de Baal. São deuses menores, mais acomodados aos povos vizinhos. Não era nem o grande Baal, eram subdeuses. Baalins são baais pequenos. Tinha muito mais a ver com a cultura local. Verso 12. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses e os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Veja, a idolatria do coração deles era circunstancial, não era uma coisa pensada, não. Não era uma coisa planejada, não, por convicção, não. Era por conveniência, por influência do meio. Eles serviam ao Deus da época, a moda do momento, a cultura do momento vigente. Não tinha memória e nem perspectiva. Era uma resposta cultural. Veja como se não é a ameaça dos nossos dias. Mais uma vez a fórmula se repete. O esfriamento da fé tem muito mais a ver com a resposta que estamos dando às propostas filosóficas e teológicas do momento. Não é porque eu fui estudar e percebi que no confucionismo isso aqui é isso, aquilo outro. Não, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos não estão respondendo a uma tradição, eles estão simplesmente respondendo à cultura contemporânea. Eles estão reagindo e abandonando a memória de seus pais, abandonando a memória da tradição. Algumas coisas nos fazem lembrar. E esses aqui estavam esquecendo. O autor faz escolhas de palavras certeiras aqui, a ponto de comparar o que eles estavam fazendo com prostituição. E por que ele usa a ideia da prostituição? Porque tem a ver com o relacionamento íntimo, de aliança que Deus tem conosco. A ideia de cultuar é um relacionamento profundo. É quase que marital, por isso que ele usa a ideia de aliança, é um pacto. Tá? E trair Deus nesse sentido era uma prostituição espiritual. O autor usa esses termos inspirado pelo Senhor para falar sobre a realidade do coração daquelas pessoas. Fizeram o que era mal perante o Senhor, e não aquilo que desagradava a Deus, mas aquilo que era mal diante de Deus, diante do coração de Deus. O verso 2 ainda chega nesse ponto. E o verso 3 mostra que tem nome. É Baal e Astarote. Tem uma diversidade até nas divindades que eles iam atrás. Desviaram o seu caminho. Tomaram por desobediência deliberada. Viraram as costas para o Senhor. O verso 19 diz que esses homens tinham o coração obstinado. Muitas vezes a gente vê obstinação nos nossos filhos. Quando às vezes mesmo debaixo de dura repreensão, eles não se demovem do seu mau caminho. Preferem desafiar os pais. Já viveu isso? Às vezes mesmo debaixo de repreensão, de correção, não demovem o seu coração do mau caminho. Aí você vê também alguns casos de gente que é repreendida pela justiça e diante da pena judicial se tornam cínicos diante da lei, duros diante da lei da condenação. Via de regra, eu vou assistir algumas reações de condenação, ou longeva ou perpétua. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, eles videografam bastante essas condenações.
porque eu estou interessado na condição do condenado. E nem sempre você encontra arrependimento. É assustador o grande número de homens condenados à pena de morte ou à prisão perpétua que agem com cinismo diante da condenação de seus crimes. Como isso é possível? Obstinação do coração. O Senhor se levanta com ira contra o povo dele e o povo dele não se demove do seu mau caminho e age com obstinação. Como uma criança que se joga no chão e não se levanta até que o mundo vire de cabeça para baixo por ela. Obstinação do coração. Conhece alguém obstinado na sua casa? Não olha para o lado, fica aqui comigo. Não pisca. Essa obstinação talvez seja muito maior do que a que a gente vive aí quando está emburrado no carro. É uma obstinação do coração. Segunda menção aqui que o texto faz, além dos atos deles, é também que diz que tem um fator que esses homens se valem das gerações. Esses homens e mulheres, eles se valem das gerações. O verso 6 até o 10 mostra como que eles foram invalidando o testemunho de uma geração após a outra. Matando, entre aspas, Deus a cada geração. O Salmo 78 de Asaf vem lembrar este ciclo. Como que eles podem esconder Deus dos seus filhos? Os filhos não conseguem acreditar no Deus dos pais, porque o Deus dos pais foi escondido da próxima geração, foi diminuído, foi enfraquecido. Eles não conseguem ver Deus nos pais, na conduta dos pais. Eles não conseguem ver temor em casa. Se a fé dos seus filhos depende do seu testemunho, como que está indo a esperança do seu lar? Suas escolhas, seu testemunho público, suas redes sociais, suas prioridades, seu serviço no reino. Se os seus filhos vão ser um pouco menos que você, que tanto eles vão frequentar a igreja, que tanto eles vão servir o reino? Já pensou nisso? Ou você está com esperança de que eles sejam mais do que vocês? Temam a Deus mais do que vocês? Ou será que nós estamos esperando que os nossos filhos amem a Deus mais do que nós amamos? Com base em que nós estamos esperando isso? Porque Deus nos deu essa tarefa de ensinar os nossos filhos, de inculcar aos nossos filhos o temor do Senhor. Não espere que o seu filho vá além de você. Pode até acontecer, irmãos. Pode acontecer. Mas que vergonha para nós estar esperando isso, porque não estamos honrando a missão que Deus nos deu. As gerações apagavam Deus para os seus filhos. Mas então chega o momento em que Deus precisa lhes ensinar o temor a Deus. Deuteronômio capítulo 31 nos diz, versículos 12 e 13, que o temor do Senhor é ensinado, é aprendido. Como vamos restaurar o temor do Senhor quando ele for perdido? Como Deus nos suscitará temor ao nome dele quando em nossa geração havermos perdido o temor a Deus? A resposta, irmãos, não é agradável. O que acontece aqui é que Deus não abre mão de ensinar o seu temor às nossas gerações. E Ele vai agora fazer com que essa geração transviada, fria, incrédula,
adúltera espiritualmente passe a temê-lo. Deus deu a lei para que temêssemos e ignoramos a lei. Deus deu os profetas para que temêssemos e conhecêssemos a Ele, e nós ignoramos seus profetas. Deus deu a congregação e como congregação desviamos o coração. Como Deus nos fará temer ao nome dEle? Portanto, depois de contar 1, 2 e 3. Será pela dor. Será pela ira que nós o provocamos. E ele se levanta contra o povo. Diz o texto que onde o povo ia, a mão do Senhor ia contra. Levantava uma nação contra Israel e Deus estava do lado dos inimigos. Ai daquele que tem Deus por inimigo. E nesse caso aqui, irmãos, o que mais me assusta é que é o povo dele. Quem é que tem Deus por inimigo? Aqueles que se rebelam à sua palavra. Aqueles que viram as costas e não o rosto para o Senhor. Aqueles que não se humilham na sua presença. Aqueles que não o amam, que não o devotam. Aqueles que não o servem. Aqueles que não estão num relacionamento afetivo com Deus, de amor com Deus. E Deus vem mostrar como Ele vai fazer isso. Mas eu queria mostrar para os irmãos o que é que aquele povo fez, antes de falar o que Deus faz. Eles serviram a Baal e a Astarote. Mas juntamente desse panteão, nós temos mais alguns deuses que esses homens serviram. Um deles é Moloque. As escavações mostram que Moloque era servido e representado por uma estátua de ferro batido, com braços estendidos. Porque Moloque recebia crianças para serem queimadas em seus braços. Essa era a oferenda de Moloque. Aliás, aqui está um adendo para você evitar, se você se importa com a origem de nomenclaturas, a análise epistemológica das palavras é de onde nós tiramos a ideia de moleque, ok? Vem de Moloque, porque Moloque tinha uma relação direta com crianças. Talvez, tá? Não sei. Talvez vou te mandar para Moloque, você não quer estar. Talvez. E o povo de Deus mandava mesmo. Mas não era para punir criança, não. Era para servir Moloque. Gente, eu estou falando da igreja. Eu não estou falando dos ímpios. Você acha isso absurdo? Deixa eu te falar que o primeiro mandamento é justamente esse. Não terás outros onde? Diante de mim. Não se achegue à minha presença com deuses no bolso. Não vem para mim com deuses nas mãos. Você acha isso um absurdo? Veja se os seus ídolos, aquilo que ocupa o seu coração, aquilo que de fato te faz perder o sono e te enche de ganância, te faz perder o ar, aquilo que te faz dar razão de viver, não está sendo colocado diante de Deus. Dizendo, Deus, abençoa isso, porque se eu tiver isso é ídolo. E nós vamos com esses ídolos para Deus, pedindo para Deus soprar uma purpurina em cima, soprar uma bênção, como se ele fosse o gênio do Aladim, que abençoa desejos. Deus se deu em relação, em aliança, amizade, adotou filhos, fez amigos, nos conhece pelo nome, nos prometeu um nome novo, identidade, relacionamento e intimidade. Esse povo estava servindo a Moloque. E Baal, bem como Baalins. Baal é outro que tinha uma relação curiosa com crianças, e essa a gente descobre também por evidências arqueológicas. Baal, dentro do culto a Baal, foi encontrado diversos vasos
com ossadas infantis, com os membros separados do corpo, para caber nos vasos. E esses vasos eram vasos de oferenda. Eram vasos de oferta. E o povo de Deus estava envolvido nesse culto. Como que essa realidade de tamanha promiscuidade espiritual, frieza, idolatria, menosprezo a Deus e ira de Deus que toma por vingança pelo seu nome, pode ser um recorte de amor de Deus. Como que isso aqui pode ser um texto de amor de Deus para o seu povo? A resposta, por incrível que pareça, é simples. Em primeiro lugar, de 4. E é breve esses 4 pontos. São conclusivos. Apesar de tudo que fizeram, Deus está aqui tratando com eles. Tratando com eles. Deus não trocou o povo. Deus não jogou fora e pegou outro. Deus não escalou outra seleção, porque não é uma seleção dos melhores. É uma seleção de quem recebe graça, de quem recebe favor sem merecer. O tratamento de Deus conosco é sempre apesar de nós. Apesar do que somos capazes contra Ele. Apesar de tudo o que fizeram. E isso está longe de servir para mim e para você como uma aval. Eu lembro de, numa classe de novos membros, explicar para aqueles irmãos que estavam ali sobre a graça de Deus e como que a graça de Deus é poderosa. Como que a graça de Deus nos perdoa de tudo que somos e que nada pode nos separar do amor de Deus. E uma irmã ali, mais ciumenta, olhou para o marido, olhou para mim, eu vi que ela estava visivelmente incomodada com aquela doutrina. Esperei a hora certa e puxei a língua dela. Fala. O que é? Pastor, que história é essa? Então quer dizer que meu marido pode ir para Gandaia, que continua salvo? É isso aí? Eu falei, precisamente. Pode ir para Gandaia, continua salvo, não interfere em nada. Se foi salvo pelo Senhor, pode ir para Gandaia o tanto que quiser. Agora, uma das grandes evidências de que fomos salvos é a falta de desejo pela gandaia. É isso que está no coração do seu marido? Fala aí. Não, pastor, isso é a conversa dela, resolve com ela. Falei, justo. E aí? A gente esquece de ligar uma coisa à outra. Nós não somos salvos como quem tem um carimbo batido num passaporte, isso não tem nada a ver comigo. Nós somos salvos com regeneração, o coração é feito de novo, nós nascemos de novo e nascemos para Deus. Nós o amamos. Deuteronômio capítulo 9, verso 6. Eu tenho dificuldade danada com esses capítulos que é 9 e 6, eu nunca sei quem está de cabeça para cima, quem está de cabeça para baixo, viu, Leandro? Ou é o 6,9 ou é 9,6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. E não adianta achar agora e me falar não, que já fizeram isso toda vez, eu esqueço mesmo assim. Preste atenção, o Senhor circuncidará o seu coração. Ele está falando de forma muito embrionária da regeneração que Paulo fala com detalhes futuramente. Ele vai tratar lá dentro. Ele vai circuncidar lá dentro, para você amar o Senhor. E isso vai ser uma evidência de que você está vivo e não mais morto. Deus ama essas pessoas, está transformando o coração. Deus não substitui gente quebrada. Ele trata gente quebrada. Ele trata o povo, nem que tem que andar 40 anos no deserto, mas ele não desiste do povo. É o povo dele. É a ovelha perdida, é o filho que foge e ele espera a porta. Mas a casa ainda está arrumada. A cama dele não foi desmontada.
tem ainda lugar à mesa, um dia meu filho volta, ele é meu. Apesar de tudo o que fizeram, Deus os amou. Agora, amou como? Através da aflição. Se está no seu coração um sentimento de permissividade diante da graça de Deus, que nos ama apesar de nossos pecados, veja como é que Deus ama o pecador, que obstinadamente não se demove do seu pecado, pela aflição dessas pessoas. Deus se levanta e não levanta com bondade e misericórdia, mas com ira e justiça atrás dos seus. Você acha que a havaiana da sua mãe era boa de mira? Você não faz ideia de quando Deus está irado conosco. Ele nos acha. Diz o texto que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez esteja falando de condenação eterna, sim, mas é a mesma mão. É a mesma mão que pesa sobre nós. E Deus não toma os nossos pecados por brincadeira. Diz que a vara do Senhor e a correção é para aqueles que Ele ama. São para os seus filhos. Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. Ele condena. É diferente. Não é com vara que a gente condena. É com fogo. Filho é com vara. E Deus vem com a vara corrigir os seus filhos. Afligindo seus filhos. Deus se levanta contra eles. Deus enfrenta o povo. Deus derrota o povo. Deus coloca o povo no chão. Ai daqueles que precisam ser corrigidos por Deus. Deus ama por meio da aflição. Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos. Deus suscita força dos inimigos contra o seu povo. Essa é a primeira forma. Apesar do que fizeram, Deus ama afligindo o povo para lhes tratar o coração. Mas essa aflição provoca no povo temor a Deus. Eles passam a voltar para Deus. Por isso Deus aflige, mostrando a eles a vontade de voltar para o Senhor. Porque gemiam, diz aqui, que enquanto eles gemiam, Deus se compadecia deles. E quando eles gemiam, Deus se compadecia e restaurava a sorte deles. Esse ciclo é mostrado para nós em 5 etapas. O povo pecava, Deus afligia. O povo clamava, Deus perdoava. O povo clamava, Deus perdoava. E aí, o povo pecava de novo. Ciclo. Em todo o tempo dos juízes, em todo o drama dos juízes. E diz o texto que quando um juiz morria, vinha uma geração e fazia o que era pior. Apesar do que fizeram, Deus ama afligido. Em terceiro lugar, embora Deus traga aflição sobre nós, isso nunca vem separado ou sem compaixão. Porque Deus sempre, ao suscitar aquele juiz, demonstrava amor por aquele povo e o restaurava. E quando Deus fazia isso, Ele estava demonstrando que Ele se compadecia, que Ele tinha compaixão. E quando Ele demonstrava essa compaixão, em quarto lugar, Ele estava dando também oportunidade de mudança de vida. Prova, verso 21 e 22 do capítulo 3. Lá longe, diz assim, ó. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmpada, porque não tirou o punhal da barriga. Desculpa, não é isso que não, gente. É lá do 2 mesmo. Depois vocês lêem essa história do punhal aí, eu fiquei curioso também, mas é outra história. O povo vai continuar precisando de tratamento. Volta lá no 21 nosso, do capítulo 2. Mas quando o juiz... Não, cadê? Aqui. Também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Versículo 22. Para que isso?
Por meio delas, vou pôr Israel à prova para ver se do povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Deus sabe, irmãos. O que ele está fazendo aqui não é para ele. Em quarto lugar, Deus põe à prova para que a gente mude de vida. Tendo passado pela dor, pela restauração graciosa, Deus agora está mostrando, então agora é hora de você tomar a decisão. Deus não decide por nós. Deus não decidiu lá atrás e continua não decidindo. Qual a decisão você vai tomar? Ele deixa lá todos os povos para que o povo tomasse uma decisão. E agora? Mudou o coração? O que vocês vão fazer? Deus está querendo consolidar processos conosco, consolidar etapas no nosso coração, consolidar nossa maturidade. E deixa eu te falar uma coisa. A exemplo do povo de Deus, nós podemos ter a mão do Senhor pesando sobre nós e nós ainda tomando decisão errada contra Deus. Deixa eu te falar o que vai acontecer. A mão do Senhor vai pesar de novo. Vai doer de novo. E nós vamos gemer e correr para Deus. E Deus vai se compadecer de nós. E vai colocar diante de nós, mais uma vez, provas de obediência. Oportunidades de obediência. E nós poderemos, mais uma vez, demonstrar que não aprendemos nada. Dá para olhar para a sua história e ver ciclos de dificuldades e bênçãos? Eu não quero espiritualizar tudo não, tá? Dizendo, agora Deus abriu uma porta, agora Deus fechou uma porta. Calma, vamos com calma. Mas a exemplo do que Deus mostra em Juízes, ele mostra o quanto ele está interessado no coração do povo. E o quanto esse povo desperdiça a oportunidade de honrar a Deus no tempo da bonança. Qual vai ser a sua escolha? Qual é a minha escolha? Vai esperar mesmo Deus te dar desertos para que você então pense em temê-lo, em honrá-lo, em servi-lo, em servir o reino de Deus e contribuir com a obra e amar a Deus publicamente e dar testemunho público, em criar os seus filhos? Você vai esperar o quê? Seu filho começar a mexer com droga para você dar testemunho dentro de casa? Você vai esperar o quê? Ele bater a porta e falar que não quer saber de Deus, igreja, nada mais disso? Está esperando o quê? Para você começar a dar testemunho público dentro de casa. Pagar o preço em oração. Às vezes a gente não aprende. Está esperando a dor vir. E deixa eu te falar, o plano é bom. Pragmaticamente falando, funciona demais. Na dor a gente obedece mesmo. Se você está esperando a dor para ter motivação, é um bom plano. Funciona. Funciona ou não funciona? Aí você escolhe suas lutas. Não é o melhor plano. Não é porque funciona que de fato é bom. E Deus não poupará de você a disciplina dele, porque ele se interessa pelo seu coração. Irmãos, como dói no nosso coração estar acompanhando casos de irmãos em pecado e não perceber arrependimento. Como dói ver a tolice do coração agarrada a uns fiapos de orgulho. Como dói, irmãos, ver casais se matando com obstinação do coração sem arrependimento. Sabendo que a dor vai ser a próxima tutora. E ela é uma péssima tutora. Funciona. Mas é muito ruim ter que passar por ela. Deus nos coloca em prova para que achemos o nosso coração. Infelizmente, o nosso repertório sobre o amor de Deus é muito limitado. Só entendemos que Deus é bom e nos ama se tudo vai bem. Mas quando as coisas estão apertadas, temos dificuldade de entender que Deus está nos amando. E Deus pode estar demonstrando exatamente isso sobre a sua história hoje. Que Ele te ama e não te largou. Como nós podemos responder a um amor tão obstinado de Deus? Que resposta você pode dar hoje para o Senhor?
que tolera a sua fé manca, a sua fé frágil como a minha, que tolera a nossa frieza e faz de tudo para nos corrigir o coração. A resposta que nós podemos dar também é simples. Precisamos pedir ao Senhor santificação no nosso coração. Precisamos pedir temor renovado ao nosso coração. Irmãos, algumas situações na minha vida me trouxeram muita dor. Muita dor. E uma delas em particular, eu confesso para os irmãos que eu perdi até o interesse na vida. Interesse. E falo, Senhor, eu acho que está bom para mim. Se for a vontade do Senhor, está bom para mim. Eu não vou fazer nada contra a minha vida, mas eu estou cansado. É ruim ouvir isso de um pastor relativamente jovem, né? Mas é verdade, é muito verdade isso que eu estou falando para os irmãos. Coisa que eu não fico falando aí por aí, mas... E eu lembro do Senhor não responder nenhum dos meus porquês, mas colocar no meu coração um caminho muito sólido no meio da dor. 2 coisas eu espero de você: temor e adoração. E era tudo que eu não queria, não fazia o menor sentido. Mas o Senhor me mostrou, esse é o caminho que eu tenho para você. Que a dor lhe ensine a temer e adorar o meu nome. E foi depois de entender isso que, após conversão, eu tive a minha maior experiência com Deus. Experiência essa eu não vou falar para os irmãos. Não vem ao caso. Não serve de modelo. Era coisa minha com Deus. Temor e adoração. Era isso que importava. É isso que continua importando. Eu quero te desafiar hoje a buscar temer o Senhor e adorá-lo antes da dor. Mas que se for pela dor que seja, mas não desperdice o caminho. É temor e adoração. Que você tema o Senhor na criação dos seus filhos. Que você adore o Senhor nas suas escolhas. Que você tema o Senhor com o seu trabalho. Que você tema o Senhor com as suas escolhas de vida, de prioridade. Com a lida com o dinheiro, com o tempo. Com a igreja, com o reino. Temor e adoração. Como o Senhor restaurará em nós temor se desviarmos o caminho do nosso coração? Ele fará que busquemos o Senhor enquanto Ele está perto. Vamos orar. Ó Deus bendito, se voltarmos para casa hoje, haverá sinais de aceitação do Senhor? Ó Deus, a cruz de Cristo talvez seja um grande laço amarelo nos lembrando que somos amados e perdoados sempre. E eu te peço isso para os meus irmãos, ó Deus, para o meu coração, que lembrando do tanto que somos amados, possamos te amar de volta. Possamos declarar o nosso amor para o Senhor com sinceridade e profundidade. Ó Deus, que haja temor e adoração no meio do povo do Senhor, ó Deus. Te peço por famílias consagradas ao Senhor, ó Deus. Por mães que oram pelos seus filhos com temor a Deus. Por pais que oram pelos seus filhos. Pais que dão testemunho sobre os seus filhos. Pais que ensinam o temor do Senhor com prioridade. Famílias que amam o Senhor, eu te peço para essa geração de adolescentes. Que talvez eles precisam dar testemunhos para os seus pais. Que se for o caso, suscite, ó Deus, santidade nesses corações. Unção do Senhor sobre essas vidas. Te peço pelos nossos filhos pequenos. Que o caminho do Senhor possa ser facilitado na vida deles, ó Deus. Te peço pelo movimento, ó Deus, que a igreja é.
Que haja temor ao nome do Senhor, ó Deus. Que não vivamos de aparência, ó Deus. Que seja verdadeira, ó Deus, a fé da tua igreja. No nome de Jesus.